Hola a todos. Voy a decir algunas palabras de cierre de las jornadas. Los invito. Olá, bom dia a todos. Eu vou falar em português, pero hay como una traducción que espero que no esté muy mal en la pantalla. Bueno, meu nome é Pedro Fonseca, sou sócio de Apola São Paulo. Tocou a mim nesse ano dizer algumas palavras a título de encerramento das jornadas. Eu começo pela alegria do encontro. Que alegria estarmos aqui reunidos. Ontem eu ouvia algumas pessoas falarem desse sentimento de alegria de estar aqui. Então, isso eu gostaria de começar marcando essa alegria de, depois das inesquecíveis jornadas em Brasília no ano passado, essas grandes jornadas em La Plata, a festejar. Estivemos, por outro lado, nos últimos 3 dias, no espaço físico de uma universidade pública, instituição sob grave ataque na Argentina e em vários de nossos países. Há algum tempo se falava em Apola em anti-intelectualismo e em como uma forte corrente do discurso contemporâneo rechaça o pensamento e a razão em nome de uma crença qualquer. A mim me dá tristeza. Alegria e tristeza, já chamadas paixões da alma. Se falou de alma nessas nossas jornadas. E também se falou do ser e do cérebro, noções que questionamos e que, por sua vez, nos interrogam. Falou-se de lógica e de determinação simbólica, de estrutura, do papel central da linguagem no modelo teórico legado por Lacan. Se falou em epistemologia, se recorreu a estudos de antropologia, sociologia e de filósofos antigos e contemporâneos. Me pergunto em que sentido estes saberes interrogam a psicanálise. E se falou de ficção e de narrativa. Se falou de raça, de racismo, de gênero e de sexualidade, e interterritorialidade científica com os estudos culturais e decoloniais que interrogam a psicanálise e que aqui também foram por nós interrogados. Ou melhor, que nos ajudaram a interrogar, de um ponto de vista mais amplo e informado, a nossa prática. Noto, por outro lado, que aqui não se falou, ou se falou muito pouco, de temas do momento como o avanço da extrema-direita no mundo, cenário em que a Argentina ocupa um lugar de destaque, como acompanhamos com apreensão e medo desde o Brasil, da catástrofe climática, das inteligências artificiais. A ver, então, o que estas últimas teriam a dizer sobre nossas jornadas. Segundo o GPT, uma das questões que atravessaram nossas discussões foi a relação entre a psicanálise e os discursos de época. Categorias como racismo, gênero e classe não seriam contextos externos, mas estruturas simbólicas que constituem o sujeito e produzem mal-estar. A partir dessa perspectiva, cito o GPT, a psicanálise é convidada a se deslocar, a descentralizar-se de seu lugar confortável para repensar o sofrimento além dos marcos tradicionais que em algum momento a confinaram. Está bem, não? Outra reflexão que se destacou foi a linguagem e seu papel na estruturação do sujeito. Revisamos, diz o GPT, como a linguagem não apenas significa, mas também cria, articula e, por vezes, desarticula. O ato analítico, longe de ser uma intervenção fechada, é um gesto que abre, que introduz um vazio necessário para que algo novo possa emergir. Outro significante que o GPT captou das nossas jornadas. Pensamos juntos em como sustentar uma lógica que não se totaliza nem se fecha sobre si mesma e em como a psicanálise pode continuar sendo um espaço que não teme as contradições, mas que vive nelas. Isso também me pareceu bem. A história e o corpo, segundo o GPT, também estiveram presentes nas nossas conversas. Detivemo-nos, diz ele, em como as narrativas históricas moldam a subjetividade, inscrevendo-se no corpo. Questionamos os relatos evolucionistas que pretendem naturalizar o desenvolvimento humano e nos aproximamos de uma visão do sujeito como criação da linguagem, algo que não está dado de antemão, mas que se constrói e reconstrói no jogo do discurso. Tudo isso foi o GPT. Lo cito todo. Esse giro, que propõe pensar o sujeito não como algo fechado, mas como um efeito sempre aberto, reafirma a posição da psicanálise como uma prática radicalmente crítica. Eu adicionaria aqui subversiva,
significante presente em muitos dos trabalhos apresentados nas jornadas. Segue a psicanálise sendo subversiva? Seguimos nós em Apola sendo subversivos? São interrogações que se há de fazer. Diz ainda o GPT que não poderíamos encerrar sem mencionar o sintoma e seu lugar central em nossas reflexões. Eu aqui coloco como uma pergunta. O GPT afirmou. Falamos sobre essa repetição que muitas vezes angustia, mas que também estrutura. O sintoma apareceu não como algo que deva ser eliminado, mas como um dispositivo que organiza o gozo, que está um pouco milleriano, pero tudo bem, e que, em sua insistência, oferece uma porta de entrada para a subversão, para a criação de algo diferente. É interessante, me parece interessante que o GPT nos leve a refletir sobre o lugar do sintoma em nossas discussões. Por fim, diz a inteligência artificial, refletimos sobre a ficção e seu vínculo com a verdade. Pensamos no inconsciente como uma trama aberta, não fechada, onde o que importa não é tanto o que já está dito, mas o que sempre permanece por dizer. Isso nos convida a considerar a psicanálise não como um conjunto de certezas, mas como um campo de possibilidades, de leituras sempre renovadas. Bem, brinco com o GPT, peço a ele ajuda com as palavras finais da jornada e compartilho isso com vocês, porque se a psicanálise é interrogada, ela o é pelo discurso de uma determinada época, a nossa. Ou poderíamos chamar com Alfredo a psicanálise no mundo. Proponho aqui um quiasmo. Psicanálise no mundo, o mundo na psicanálise. Isso parece ter potencial para nos pôr a trabalhar. Faço-lhes então um convite. Estamos, nós de Apola São Paulo, começando a organizar as jornadas de Apola Internacional de 25, no fim do mês de novembro. Talvez alguns dos sujeitos, temas, assuntos que se discutiram nestas jornadas em La Plata ressoarão em nosso encontro no próximo ano. Tenho a impressão que a questão levantada nas jornadas de Brasília no ano passado, acerca do caráter romântico da psicanálise de Freud, em oposição ao espírito racional de Lacan, retornou nestas jornadas com propostas novas e interessantes. Cito, por exemplo, a proposta de Heidegger sobre como se poderia ler a melancolia a partir de uma psicanálise do porvir. Também noto o retorno do tema do racismo, que me parece importante, com os instigantes trabalhos de Leandro Gomes e dos meus conterrâneos, Fauzi Araújo e Martim Meza, de Apola Salvador. Cito nominalmente a eles, mas gostaria de agradecer a cada um dos colegas que apresentaram trabalhos, compartilhando suas investigações, pondo-as à discussão e à prova, e a cada um dos presentes. Gostaria de agradecer também e parabenizar a comissão organizadora das jornadas, as colegas de La Plata e especialmente a Juliana Zaratiegui por todo o trabalho para que estivéssemos aqui e pelo acolhimento. As jornadas são um espaço privilegiado para que a troca aconteça com o plus de encontrarmos, de corpo e alma, talvez se possa dizer, com colegas e amigos queridos por quem temos, para repetir outro significante que emergiu nestas jornadas, afeto. Esperamos todos em São Paulo. Muito obrigado pela presença de cada um. E passamos agora diretamente à reunião dos sócios. Passamos agora diretamente à reunião de sócios, que é exclusiva para sócios. Muitas graças a todos.